Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o povo: lancem ao Egito todo o menino, lancem ao rio Nilo todo o menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Palavra de salvação. Amém, graças a Deus. Texto conhecido da maioria? Não? Sim? Sim, né? Todo mundo conhece. Passagem de abertura do livro de Êxodo. A gente começou uma conversa longa e quer manter essa conversa pelo menos por mais 11 meses, já que janeiro está acabando. Esse é o último culto de janeiro. Que é reconciliação. Nosso desafio é falar nas Escrituras, aliás, extrair das Escrituras os ensinamentos de Deus sobre reconciliação. E eu tenho orado sobre isso, tenho entendido que Deus, de fato, tem muita coisa para nos ensinar a respeito disso. E nem sempre o tema da mensagem vai vir com reconciliação alguma coisa. Mas esse é um caso em que o tema é reconciliados com a certeza. E a gente vai junto mergulhar nesse texto para tentar entender o que o Senhor já nos falou pelas Escrituras. O livro de Êxodo é o livro da libertação. O Êxodo significa a saída, o escape. Estava preso em um determinado local e Deus nos deu libertação, nos deu saída para essa situação. E é interessante que no começo do livro, cujo o assunto principal é libertação, é saída, a reflexão é essencial. A reflexão sobre os motivos pelo qual eles pararam nesse lugar é tão importante e feita com tantos detalhes, com uma riqueza tão grande de detalhes. Para a gente entender como é que eles foram parar lá, se você está lendo a Bíblia o ano todo e está em janeiro, você já deveria estar chegando em Êxodo ou algo próximo disso. Amém? Então você sabe que você acabou de passar mais ou menos pelos motivos em que levaram o povo de Israel a esse lugar. E eu vou recapitular aqui para a gente fazer uma boa exegese desse texto. Ou pelo menos tentar fazer uma boa exegese. Através de José, o povo foi conduzido para a terra do Egito. Eles estavam, a princípio eles moravam na região de Canaã. Jacó, aquele que Deus havia trocado o nome para Israel, tinha então 11 filhos. Na verdade 12, 11 homens e uma mulher. E não eram 11 homens um segredo, não. 11 homens e uma mulher. E aí, um desses filhos era o filho da mulher amada, o filho da preferida. Ele tinha 2 esposas, mas as 2 esposas, cada uma tinha uma serva, e elas deram as suas servas como esposa a Jacó. Comum naquela cultura, mas nunca foi esse o projeto de Deus para a humanidade. O projeto de Deus sempre foi monogamia, fidelidade, lealdade. Mas, naquele contexto, naquela cultura, foi assim. E Raquel, a mulher amada, havia sido a escolhida por Jacó, tinha dado à luz a um filho, um único filho, José. Como Raquel era a mulher amada, José era o filho preferido. E Jacó não escondia isso de ninguém. Ele deu de presente para José uma túnica muito bonita, colorida, com várias cores. E José saiu exibindo aquela túnica. Para a gente entender a preciosidade dessa túnica, a gente tem que lembrar que naquela época colorir tecido não era uma coisa muito comum. Você não ia na Casas Brasileira, lá, na Casa Verde e Amarela, e comprava tecido de várias cores. Tecido colorido era de vez em quando. Então, uma túnica colorida valia muito. E José sai exibindo a minha túnica, exibindo a sua túnica, e os irmãos se sentem mal com aquilo, já não suportava mais aquela história de toda hora esse menino ter sonho de que ele estava reinando sobre nós, de que a gente servia a ele, que resolveram dar cabo da situação, pegaram o menino, jogaram numa cova e falaram assim: vamos matar esse menino aí. E aí um dos irmãos falou assim: gente, acho que não é uma boa ideia matar. Acho que não pode ser, pode ser que não seja uma boa ideia matar. Vamos tentar outra coisa? E eles viram que vinham os mercadores do Egito. Então pensaram: vamos fazer o seguinte, vamos vender esse menino, aliás, vamos vender não, vamos dar de graça para os mercadores do Egito. Mas como a maldade humana não tem limites, eles resolveram vender o José. Tiraram-lhe a túnica, mataram o animal,
sujaram a túnica de sangue e levaram para o pai. Com a maior cara lavada do mundo, falou: pai, o José morreu. E está tudo bem. O pai chorou por vários dias a perda do filho e a vida que segue. Então Jacó passa a conviver com a ideia de que seu filho amado, o preferido, morreu. Mas na verdade José foi para o Egito, de lá para a prisão, da prisão para a casa de Potifar, da casa de Potifar de volta para a prisão, da prisão para o palácio, e do palácio o trono. Uau! E agora José era o segundo maior em todo o Egito. Por que aconteceu isso? Porque ele havia interpretado um sonho do faraó, que haviam 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Os gordinhos, fiquem espertos com os magrinhos. Se você é gordinho e tem uma amiga magrinha, fica esperto com ela. Pode ser que ela te engula a qualquer momento. E também tinha 7 espigas magras e 7 espigas gordas, espigas de milho. A agricultura egípcia quase toda baseada no grão de milho. E aí, no mesmo sonho, as espigas magras engoliam as espigas gordas. E o faraó ficou incomodado com aquilo, porque na cultura egípcia, sonho era um negócio muito sério. Quando você consulta, porque é super comum encontrar por aí o livro dos mortos, né, da cultura egípcia, o tempo todo você acha? Brincadeira. Ao consultar o livro dos mortos, você vai ver que eles levavam isso muito a sério. Inclusive tinha um manual de interpretação. Sonhou com vaca, cuidado com aquela sua amiga. Não, mentira. Cuidado. Eu sempre me arrependo. Joga no bicho. Pronto, eu devia ter pensado nisso. Sonhou com cobra. Não visita sua sogra essa semana. Coisas do tipo. Te pisa na cabeça dela. Tinha uma tabelinha de correlação na cultura egípcia. Então o faraó, quando teve esse sonho, ficou muito incomodado. Ele falou: opa, tem alguma coisa. E ele fala, a Bíblia fala que o coração do faraó ficou perturbado. E o faraó, perturbado como estava, pediu alguém que interpretasse. E aí um dos homens que havia sido socorrido por José na prisão. E aí, por que José socorria na prisão? Porque aqueles que têm o coração no Senhor não param de dar fruto mesmo nos dias de treva, mesmo nos seus piores dias. Frutificar no dia que está tudo bem, irmão, é suave, é tranquilaço. Aí é cristianismo Nutella. Quero ver cristianismo raiz. Não tem nada em casa, a coisa está feia, mas tudo vai bem comigo, porque o meu Senhor tem me consolado. E José não parou de frutificar e não parou de cuidar de gente ainda na prisão. E ele falou assim: escuta, o seu sonho quer dizer isso, mas quando você estiver lá no palácio, lembra de mim. Aqui, ó, parceiro, a gente é amigo. Manda um salve de lá para mim. Tira uma selfie, me marca no Instagram, no Facebook, alguma coisa assim. Lembra de mim. E aí o rapaz lembrou, o copeiro do rei lembrou. Ficou muito feliz com aquilo. E quando ele contou, o rei falou: vem. O faraó mandou buscar. Então, o José, para interpretar o sonho, ele interpreta e ganha essa autoridade e vai parar no trono. Quando ele está no trono, ele começa a gerenciar e administrar segundo o poder que Deus dá, com uma capacidade sobrenatural de administração, de modo que o Egito escapa da grande fome que houve no mundo, do grande problema que houve naquela época. Um problema ambiental grave que atrapalhou as plantações, interferiu na agricultura, interferiu na fauna também, nos animais que eles comiam, nos animais que eles cuidavam e tudo mais, na agropecuária da situação. E eles percebendo isso, que agora o Egito era a nação mais rica, eles começaram a vender para os outros povos. Então os povos da região toda começaram a descer para o Egito para buscar alimento. E o Egito se tornou o centro comercial do mundo. E as pessoas vinham, era tipo uma 25 de março. Chegava lá, aquele tumulto, gente correndo, gente de tudo que é tipo, e Sumério passando por um lado, e Assírio passando por... Assírio acho que não existia na época. Outros povos passando por ali. Ixos de um lado, e gente, tudo que é povo diferente estava ali. Nesse meio tempo, vem também os meninos de Canaã, os 11, aqueles que haviam jogado José na cova. E aí José vê aquilo e fala: uau, é agora a minha chance. Do fundo, devagarzinho, subindo o volume assim, ó,
Começa. Quando estava na prova, não te ajudou. Quando vê você... Mentira, não tocou isso. Porque José era crente. E aí, ao invés de cantar quando estava na prova, não te ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender, ele, na verdade, falou assim, eu vou cuidar da minha família. Ele arrumou um jeito de trazer todo mundo. E eles descem para o Egito, em 70 pessoas, aproximadamente. A Septuaginta fala 75, mas por aí. 70, 75 pessoas. Desceram para o Egito, todo o clã de Jacó, todo o clã de Israel, e ficam habitados ali naquela região do delta do Nilo. Presta atenção na geografia, porque é importante para a história. Ela vai desenvolver ali em cima dessa região. O que é o delta do Nilo? Sabe quando o rio bifurca assim, ó? Então, quem é do Amazonas aqui, quem já esteve no Amazonas, sabe que tem umas paradas assim. O pessoal de Maués lá. Vocês foram para Maués fazer plantação? Quem foi? Não? O Cleiton não foi para Maués? Não? Então, estou enganado. É o outro Cleiton que eu conheço. Mentira. Bifurcação. O delta do rio é quando o rio vem chegando ali, ó, e ele faz essa... Ele vai chegar no mar para desaguar e ele abre assim. E o Rio Nilo tinha essa região muito rica. Como vocês bem sabem, como nós bem sabemos, para aquela época, habitar próximo de um rio é importante. Por quê? Porque tem água, porque a agricultura é de fácil irrigação. Então José vai escolher uma região para o povo de Deus que está vindo. O povo da família dele. Ele dá um mais ou menos? Ele dá um melhor. Planta os caras na região de Gozém, na terra importante, hoje é a cidade de Avares, uma coisa assim. E aí ele coloca esse povo num lugar bom. E se tem uma coisa que crente sabe fazer com lugar bom, é transformar em coisa ainda melhor. Porque se crente de verdade dá fruto até na prisão, quando você bota ele num lugar bom, gente, mais aí que o negócio fica chique. O crente consegue dar fruto na lama. E aí você coloca ele numa terra boa, fresquinha, com um rio perto, aí é uma beleza. Aí o negócio flui bem. O crente dá glória a Deus. Em Taubaté, quando chega em Ubatuba, rapaz, dá glória a Deus em Ubatuba, quando vai para o Nordeste, eita, é só Jesus na causa. E aí, gente, tem um cenário que é importante a gente fechar aqui, antes de finalizar esse primeiro momento, que é, a história conta que o Egito havia sido invadido por um povo 300 anos antes, aliás, 100 anos antes de José, eles haviam sido invadidos por um povo chamados Ixos. Os Ixos, eles eram um povo que ninguém dava nada para eles, mas eles viviam de tomar outras nações. E eles invadem o Egito pacificamente e se posicionam na região do delta do Nilo, sem arrumar briga com ninguém. Você está ali, imagina, você está na sala da sua casa, comendo um negócio ali, assistindo uma TV, de repente chega alguém, senta do seu lado, tudo bom? Beleza? Legal, interessante esse programa aí. Como quem não quer nada. Só ali. Hoje em dia, Ixos quer dizer... Não, vou falar não, vou arrumar problema. Vocês sabem o que quer dizer o Ixos, né? Então, chega e toma o terreno. Não, é que está improdutivo, eu aproveitei para... vou plantar. E os egípcios não tomaram uma atitude. E aquilo cresceu, 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 e os Ixos tomaram o poder do Egito por 300 anos. E eles assumiram o controle. Então, o faraó, agora, não é mais egípcio. O faraó é Ixo. E eles estão se misturando com os povos, estão tomando mulheres no meio dos egípcios. E a cultura egípcia começa a ficar desesperada. Fala, gente, alguém manda esses caras embora, pelo amor de Deus. A gente não consegue mais. E o faraó que está sobre José, o faraó que vai colocar José sobre o governo de toda a terra, é um Ixo. Ele não é egípcio. Por isso não tem o nome dele na dinastia egípcia. Porque assim que eles conseguiram expulsar os Ixos de lá, eles limparam o nome dos Ixos de toda a história, todos os livros de história, todos os achados, porque eles não queriam mais ter referência desse povo que habitou no meio deles. Tá bom, legal o assunto de história, mas por que isso é importante? Porque é o seguinte, porque o faraó, que não é egípcio, ser a favor de trazer um povo de fora para habitar no Egito, é muito legal. Por quê? Ele mesmo era o estrangeiro. Ixo significa povo estrangeiro.
Então, para esse faraó, não, traz mais um pessoal aqui, o Egito aguenta, tranquilo. E aí trazer outros povos de outras regiões é uma coisa legal na cultura egípcia. Agora imagina você, se você é um egípcio. O pessoal de Boa Vista estava contando para a gente, os pais e os irmãos da Thaís, que eles moram lá em Boa Vista e teve uma invasão venezuelana na cidade. 100 mil venezuelanos. E eles chegaram, assim, ó, beleza, dá licença. Chegaram na fila do posto de saúde. Me atende aí. Não vai atender? Não, peraí que eu vou quebrar um negócio aqui. Quebrava tudo. Eu, atendente do posto, não, calma, vamos atender sim. Mas é que a gente já tinha uma demanda, já tinha um planejamento. Vocês acabaram de chegar, vamos entrar no fim da fila. Não, a gente quer atender primeiro. E começaram a requerer isso. E aí virou um problema social, econômico ali, que o Estado está tentando resolver. O desespero do governador foi tão grande que ele mandou fechar a fronteira. Ele falou, deixa morrer pro lado de lá. E aí a justiça falou, não, aí não dá também, tem humanidade. Como é que você vai deixar o povo morrer pro lado de lá? Mas não cabe aqui. Mas não sei, vamos resolver de outro jeito. Estão lá tentando resolver esse problema lá. É mais ou menos isso. O faraó, que estava sobre José, mandou chegar gente nova. E esse povo que chegou novo, a Bíblia vai dizer no texto que a gente leu, que eles eram bons de ter filho. A Bíblia fala assim, e era um povo muito fértil. Em pouco menos de 70 anos, eles triplicaram de tamanho. Então, com uma geração, eles já triplicaram de tamanho. Imaginem 400. Eles chegam em 70 pessoas e saem, contando mulheres e crianças, aproximadamente 5 milhões. Dá para entender a quantidade de filho? É muito filho. Só que acontece uma coisa, o texto diz, no capítulo 1, versículo 1. O faraó, que era amigo de José, morreu. E começa, então, uma briga de novo pelo trono. E José não é mais uma pessoa querida no meio do povo egípcio, porque os egípcios estão recuperando a sua própria nação. E a primeira coisa que eles percebem, ao finalmente conseguir vencer os Ixos, cara, a gente tem que eliminar esses povos estrangeiros do nosso meio ou subjugá-los. Porque se eles não forem nossos escravos, nós seremos escravos deles. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Presta atenção, que a coisa vai ficando mais complicada. E agora, o povo de Deus, que havia sido levado para lá, segundo a ordem de Deus, pelas mãos de José, está num lugar que era uma bênção, que foi Deus que deu, mas que sem perceber se transformou numa maldição. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Aquilo que era uma bênção se tornou uma maldição para você. Você orou pedindo um emprego. Aí você arrumou um emprego. E aí você começou a trabalhar, hora extra, trabalhar. Você falou assim, meu Deus, me tira daqui. Pelo amor de Deus, meu Deus, eu preciso de outro emprego, preciso sair daqui. Você orou pedindo para mudar de casa. Aí você alugou a casa dos seus sonhos. E aí quando você chegou lá, você falou assim, eu não vejo a hora de mudar, eu preciso vender essa casa, eu não aguento mais, eu não quero sair daqui. O diabo, irmãos, ele não cria nada, ele não tem originalidade. Então a função dele é distorcer a bênção. E toda a bênção distorcida vira maldição. Aquilo que era para ser uma bênção, quando perde-se o tempo, acaba-se o propósito, pode se tornar uma maldição. Cuidado com o que você pede. Você pode ser atendido. Mas espera aí, você está falando para não pedir bênção, então? Não é isso que eu estou dizendo. É que eu estou dizendo que a igreja de Cristo tem que continuar em movimento. Sabe o que significa Hebreus? Hebreus vem de Heber. Heber é o primeiro homem a começar a movimentar-se. Ele não para. E ele age sempre segundo um propósito. Os hebreus, uma tradução livre, seria aqueles que se movimentam, aqueles que não param. E a vida cristã, ela não pode ser estática. Ela não pode ser parada. No mundo, parece que a gente está o tempo todo correndo atrás de um lugarzinho para sossegar. Está querendo encontrar aquele lugarzinho onde você vai encostar e vai poder parar. Nunca mais você vai trabalhar na vida. Você quer ver falar sobre nunca mais trabalhar? É que fala assim, se você ganhasse na Mega Sena. Primeiro que essa conversa nunca tem fim. Todo mundo, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Mas tu não fala, eu não trabalharia mais. O outro fala, eu ia lá na sala do meu chefe e ia falar umas verdades para ele.
Tem um pessoal que gosta disso. Humilhar e tudo mais, se vingar. Olha só, o povo foi para lá como uma bênção, como uma provisão. Mas quando José morreu, era a hora de parar, orar e buscar. Senhor, e agora? Qual o próximo passo? Já passou o período de fome no mundo. O que é que a gente faz? E ao invés de fazer isso, eles se acomodaram. E aí entra no nosso tema. Gente que se acomoda, para de viver pelo propósito e começa a viver pela incerteza das coisas. Incerteza. A palavra que eu quero ensinar hoje, vocês anotem aí, é contingência. Contingência é uma palavra que está sendo usada muito, inclusive agora nos nossos governos, nas mídias. O governo estabeleceu novas metas de contingenciamento para a população do Nordeste. Contingência é incerteza. Definições de dicionário sobre contingência. Caráter do que ocorre de maneira eventual, circunstancial, sem necessidade, pois poderia ter acontecido de maneira diferente ou simplesmente não ter acontecido. Fato imprevisível ou infortuito que escapa ao controle, uma eventualidade, uma possibilidade de que alguma coisa aconteça ou não. E aí, quando você tem diante de você a possibilidade de acontecer ou não, qual que é a sua reação? Eu vou garantir que aconteça. Então você entra em modo de contingência. Vamos desenvolver melhor isso aí. Eu estou dizendo que quando eu paro de viver por propósito e eu fico com medo das coisas não acontecerem conforme eu esperava, ao invés de buscar em Deus mais clareza sobre o propósito ou a próxima direção, eu entro num tal de modo de contingência que é, bom, por via das dúvidas, já que tem chance de não acontecer, eu vou dar um passinho para trás. Bom, já que existe uma possibilidade de não dar certo, então eu vou dar um passinho para o lado. E eu vou recuando, e vou conduzindo a minha vida pelas incertezas. Eu vou conduzindo as minhas decisões, não mais pelo propósito de Deus e pela voz de Deus que me guia, mas agora eu conduzo pelo que eu quero ter garantia na mão. Eu deixo de me importar com propósito e passo a me importar com garantias. O meu nível de comprometimento vai a quase zero, porque eu não posso me comprometer com nada porque eu não tenho certeza. Gente que vive em contingência, você fala assim, quarta-feira a gente vai fazer um estudo bíblico ali, parece lá em casa. Vou ver. Gente que vive em contingência, você fala assim, vai lá em casa final de semana. A pessoa fala, a gente marca. Vamos marcar. E nunca marca. Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer amanhã, e o fato de não ter controle sobre o que vai acontecer amanhã faz a pessoa viver em um módulo de retração. Zero comprometimento, aliás, o mínimo comprometimento possível para que a vida se desenvolva. E esse povo agora deixou de ser o povo de Deus, o povo que se movimenta, o povo que age segundo o vento do Espírito, para ser o povo que trabalha pelo quase, pelo talvez sim, talvez não. Certeza não é mais o meio pelo qual eles agem, porque a confiança em Deus foi embora. Estou falando com você, provavelmente, porque estou falando comigo. Eu me dei conta de quantas coisas eu deixei de desfrutar da parte de Deus, porque eu ando às vezes em modo de contingência. Eu ando tentando ter garantias, e eu criei frases prontas de que vai que não dá certo. De repente a gente gasta mais energia e não vai. E eu me dei conta de que a gente como igreja às vezes não flui, não vive aquilo que Deus quer, porque não tem garantias. Eu queria garantia, eu quero até fazer, mas só se for garantido. Olha que interessante. Olha que interessante. Ao invés de buscar o Senhor, eles ficam passivos diante da situação. E começam a entrar em modo de sobrevivência. E começam a trocar gente por coisa. Ousadia por medo. Relacionamentos por proteção. E aí eles começam a se afastar, se resguardar. Começam a trocar a confissão, trazer a luz, a vulnerabilidade
por algo mais assim, me deixa quieto no meu canto. Fala comigo não, que eu não quero falar do assunto. É engraçado que sempre que a gente fala que não quer falar do assunto, a gente só não quer falar para fora, porque vai ter outra opinião. Mas a gente adora ficar pensando no assunto ciclicamente, como se fosse resolver. Eu não vou falar, porque falar não resolve, mas ficar pensando aqui, isso vai. Isso vai te jogar numa depressão. Abandona esse assunto aí que está na sua cabeça. Isso vai te jogar numa depressão. Ou você apresenta no Senhor em oração e faz aquilo que a palavra manda, procura conselho, procura confissão, procura terapia, procura médico, ou isso vai te jogar numa depressão e vai ser mais difícil sair. Não menospreze a ação demoníaca de tentar te impedir, tentar te parar. Irmãos, o texto do versículo 10 diz o seguinte, que os egípcios diziam assim, temos que ser astutos. Sabe quem é astuto na Bíblia? Quem é o primeiro astuto da Bíblia? A serpente, Satanás. Presta atenção nisso. O povo falou assim, temos que ser como serpente. Porque a serpente manipula, controla em seu próprio benefício. Você gosta do controle? Irmão ou irmã que gosta de controlar a reação e o comportamento das pessoas. Esse tipo de situação não é de Cristo, é do demônio. Ed, todo mundo tentou chamar você. Agora você viu. Isso, é para isso mesmo. É que tava eu olhando, eu tinha lá no fundo gente olhando, todo mundo olhando, e ele estava olhando aqui. Aí eu falei, vou interromper logo. Olha só. E aí, eu listei aqui pelo menos 4 coisas que acontecem quando o povo passa a viver pela incerteza. Pelo menos 4. A primeira delas, eles deixam de viver por propósito e começam a viver por demandas externas. Gente que o tempo todo te traz as coisas. E você nem se pergunta que isso que você está fazendo não tem nada a ver com você, mas se está todo mundo fazendo, você faz. E aí você vive pela agenda dos outros. Você estava disponível para atender das 7 ao meio-dia. E a pessoa não apareceu. Ela aparece às 4 da tarde, que é atendimento imediato. Está entendendo o que eu estou falando? Vive pela demanda dos outros. Marcou às 8. Chegou às 10h30. E aí você tem que atender normal. Ou você faz isso. Você marca às 8 e chega às 10h30. Misericórdia. O Senhor nos livre. Eu estou lutando fortemente contra isso. Outra coisa que passa a acontecer, excesso de trabalho. Você trabalha e já não sabe mais quem é você e quem é o trabalho. Não sabe a diferença de um e para o outro. Porque você está o tempo todo pensando, tem que trabalhar, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que isso, eu tenho que. E quando você vê, você está escravo de um negócio que você já não controla mais. Não é mais você que decide trabalhar, é o trabalho que controla você. E agora a coisa ficou feia, porque você vai começar a viver um negocinho chamado estresse. Termo emprestado da engenharia para dizer que uma peça não aguenta mais esforço. Não aguenta mais se esforçar e ela vai quebrar. E estresse não é papo furado, não é coisa da sua cabeça. Acontece. Procure ajuda, procure tratamento. Outra coisa que passa a acontecer por quem vive na incerteza. Desejo de acumular. Eu quero juntar o máximo que eu puder, porque quanto mais eu acumular, menos incerteza eu tenho. Só que você não percebeu ainda que quanto mais você acumular, menos certeza você vai ter. E você passa a viver por acúmulo. Ô, vida difícil. E, gente, quando eu falo você não tem noção quanto isso está batendo em mim. Eu me deparei com esse assunto e eu falei, Jesus, parece que é tudo que eu conversei a semana toda. Nós estivemos almoçando lá, nós conversamos sobre esse assunto. Eu voltei para casa e falei, caramba. Falei, o Ramacho vai achar que eu encomendei a pregação da nossa conversa. Mas eu tô chocado quantas vezes eu tomo decisões pela incerteza e não pelo propósito. E eu já tenho orado e me arrependido e falei, Senhor, não quero mais viver pela incerteza. Quero viver pelo propósito. Não quero viver pelo talvez sim, talvez não. Obrigado, viu, Ed? Outra coisa, a quarta coisa, a vida ficou amarga.
O texto vai dizer, no versículo 14, que a vida deles ficou amarga. Vamos desdobrar e desenvolver essas questões. Queridos, o mundo moderno está o tempo todo tentando plantar na nossa cabeça, através da TV, dos filmes, das séries, das novelas, da rede social, que o importante mesmo é viver a vida que a blogueira tal, que a novela tal, que a atriz fulano de tal, que o jogador não sei que tal, está vivendo. Porque a sua vida não é boa. Boa é a vida que ele está vivendo lá. Ah, mas a boa mesmo é a vida do fulano de tal, que esse aí... E aí você passa a correr atrás disso. A maior prova disso é que antigamente tinha mais isso. Hoje eu não sei como é que tá, porque eu não sei nem se tem novela ainda, mas saiu uma roupa na novela, todo mundo usava a mesma roupa. Agora é na internet. A blogueirinha lá botou o cabelo azul, aí todo mundo cabelo meio azul, meio verde, meio amarelo. A blogueirinha foi lá e tirou foto com biquinho de pato. Todo mundo, biquinho de pato para tirar foto. O Neymar deixou a barba, eu também estou deixando. Vou pintar de loiro aqui em cima agora também. Loirinho pivete. E a gente vai vivendo por demandas externas que não tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver, cara. E sem perceber, a gente acha que vida boa é ficar o dia inteiro de perna pro ar. E seja muito honesto, é até gostosinho. Mas depois dá uma canseira, e uma dor nas costas, e dá um tédio, você não quer mais. Você já começa a caçar um problema para ver se você resolve. Pelo amor de Deus, alguém me dá um boleto para eu pagar, porque eu não aguento ficar sentado aqui. Entende? A vida não é essa coisa maravilhosa que vendem, porque isso que está ali na TV, nos filmes, na novela, é um recorte criado para nos manipular, criado por aqueles que vivem na astúcia, tentando manipular as massas. E se você não tomar conta, você vive por demanda. Porque bom mesmo é ter o carro tal, porque um carro de 15, 20 mil reais é um absurdo. Eu quero um carro de 80, 100, 120, 200. E toda hora trocando de carro, e toda hora aumentando a grana, e toda hora ficando mais coisa. Só a vida do outro que é boa. E isso cria uma demanda externa. É uma demanda que vem de fora. É uma obrigação que você tem de satisfazer isso sem se dar conta. E aí você está ouvindo eu falar isso e fala assim, mas o que tem a ver isso com o mundo espiritual? Tem muito, tem muito. O que tem a ver isso com reconciliação? Tem muito. É um quebra-cabeça que foi muito bem desenhado para que você e eu não percebamos enquanto a gente é tragado por esse espiral. Jesus Cristo vai vencer isso de um estilo de vida completamente diferente, dizendo que assim, eu não tenho demandas externas, a minha demanda habita em mim. Ele fala, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Pergunta, qual foi a última vez que você fez algo que ninguém estava fazendo porque o Espírito Santo de Deus te impulsionou? E não porque era que todo mundo estava fazendo. Qual foi a última vez que você deixou o Espírito Santo de Deus explodir de dentro para fora? Mesmo estando você num ambiente aparentemente não tão agradável assim, ou não tão favorável a isso. Eu fui questionado muitas vezes se eu creio nos dons do Espírito. Eu creio. Mas por que você não dá liberdade? Eu falei, eu dou. Eu não sei se todo mundo se sente com liberdade, mas o Espírito tem liberdade. Total. Ali é liberdade. Mas se é de Deus, como é que você consegue conter? Como é que você ousa dizer não para Deus, porque agora não, Senhor, eu não estou no ambiente certo? Coisa mais maluca que tem é estar andando na rua. Não sei se já aconteceu com você, comigo acontece muito. Aí você olha para uma pessoa e o Espírito Santo, é isso mesmo, vai lá. Fala, passa mal vergonha. Oi, tudo bem? Você está bem? Não sabe como chegar no assunto. Bom, não sei o que você vai achar, mas é o seguinte, eu estava andando ali, Deus falou para mim que eu tenho que orar por você. É muito louco acontecer isso. Outro dia eu estava andando de carro, estava eu e o Stephanie passando ali na Rua Bahia, descendo assim. Eu desci, o semáforo abriu, eu fui. Quando eu fui, ela, amor, ali, o casal, vou morar por eles. Eu falei, nossa, no meio da rotatória, cheio de carro,
dei a volta, fui atrás do casal, o casal de bicicleta, e eu de carro atrás deles, apertando, para alcançar, para a gente orar por um casal que eu nunca vi na vida. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, não sei, tem um aperto no coração, eu vou orar por eles. Aí paramos o casal, oramos por eles. Foram embora chorando. Eu falei, gente, que coisa mais maluca. Ah, mas você não crê nos dons. Anda comigo. Vem para ver. Se Deus quer fazer, não para. Para de viver por demandas externas e vive pela demanda interna. O Espírito Santo de Deus habita em você e Ele tem direcionamento. Para de dar agenda para Deus e deixa Deus dar agenda para você. Diz não para as coisas do mundo, por mais que todo mundo esteja fazendo. Porque se Deus te disser algo contrário, não faça. Porque Deus quer falar, mas a gente fica ouvindo as vozes externas e não se cala para ouvir aquilo que o Pai está dizendo. Eu já vou te antecipar. Se você não lê Bíblia, você não vai saber identificar a voz. Porque o tom de voz de Deus é muito peculiar. Demanda quilometragens de horas de leitura bíblica para você aprender a discernir a voz de Deus. Não fale que o conhece se o esquece a cada esquina. Não fale que ouviu Deus se você não ama a sua Bíblia. Não ouse. Deus falou comigo. É a mesma voz que você ouviu quando você leu a Bíblia? Não, então não é Deus, é o diabo. Digo sem medo. Ou está pautado nas Escrituras, ou não é o Espírito Santo de Deus falando com você. Não tenho a menor dúvida disso. Mas seja ousado, seja ousada. E deixa o Espírito Santo de Deus emanar daqui para fora e não o contrário. Para de viver por demanda. Demanda dos outros. As obras que nós temos que realizar em Efésios 2:10 é as obras que o Pai preparou para nós, para que nós andássemos nela. Antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, Deus falou assim, eu vou preparar um negócio para meus filhos fazer. E vou deixar aqui, eles vão encontrar e eles vão ouvir a minha voz. Palavra muito usada nos tempos de hoje. Carral. Oh, que palavra linda. Vamos fazer um carral dos nazireus. E vamos cantar e dançar a noite inteira. Carral é uma palavra hebraica que quer dizer aqueles que ouvem a voz do pastor, atendem rapidamente a voz do pastor. Eu ouço movimento, eu ouço barulho, mas é tanto barulho que para ouvir a voz de Deus está difícil. Deus fala no barulho, Deus fala no silêncio, Deus fala o tempo todo. Mas a voz de Deus é discernida pelo exame incansável das Escrituras. Aí sim você ganha sensibilidade para estar por aí, de repente, Deus te dá um negócio novo. Eu toda hora me sinto desafiado, eu falo assim, eu acho que eu estou perdendo, está ficando baixinho demais. Para tudo, cancela tudo, tira o WhatsApp, tira a internet, tira a pregação do YouTube, tira tudo. Dobra o joelho e fala, Senhor, eu estou perdendo a sua voz, eu quero ouvir mais. Porque a demanda tem que vir daqui para fora e não de fora para dentro. Deus está o tempo todo acessível àqueles que o buscam, mas àqueles que o buscam. Segundo ponto, excesso de trabalho. Trabalha, junta. Produz e não tem tempo para nada. Tem tempo para o trabalho, mas não tem tempo para desfrutar do trabalho. E o pior, né? Que é o que acontece na maioria das vezes. Trabalha tanto que nem ganha dinheiro. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. É uma frase que a gente disse muitas vezes, né, Kleber? Está trabalhando muito, por isso você não ganha dinheiro. O Renan, que é especialista em investimentos, quem quiser consultoria financeira, diz que Renan me ensinou um negócio. Você tem que ter mais de uma fonte de renda. Para o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Correto, bíblico, coerente. Olha o conselho de José para o faraó. Seguinte, faraó, nós vamos juntar 20% de tudo que a gente produz durante 7 anos. Então, além de consumir, além de viver, 20% a gente vai poupar. O quinto, no Brasil se tornou o quinto dos infernos. O quinto é porque 20 é 1/5 de 100, ok? O quinto. 1/5 de tudo que a gente ganhar, a gente vai guardar. Nos próximos 7 anos, a gente vai ter para nós e para os outros. Que coisa, né? Ai, Deus não é a favor de ter dinheiro. Deus não é a favor de viver desesperado por causa de trabalho. Deus não é a favor de viver escravo das demandas externas. Deus é a favor de que os filhos saibam frutificar segundo o propósito de Deus. Saber administrar
é marca de uma vida saudável. O problema, queridos, não é trabalhar, porque Deus trabalha até agora. Jesus, lá em João, fala assim, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Então, trabalhar é bom, trabalhar é a expressão da natureza de Deus em nós. Mas não trabalhar, aliás, trabalhar sem propósito é pecado, é errado. Tanto é importante para Deus que na saída do povo do Egito, a primeira coisa que ele estabeleceu foi um Shabá. O Shabá é um tempo onde o povo para contemplar. É proibido trabalhar, só pode contemplar. Só pode fazer aquilo que Deus fez no 7º dia. Não precisa ser um dia só. Tem que ser o sábado. Não precisa, até porque na nossa cultura vai ser uma loucura. Mas você precisa botar o pé no freio e falar assim, opa, hoje eu não vou atender demandas de trabalho. Hoje eu vou desfrutar. Hoje eu vou sentar com a minha família e nós vamos conversar. Dica, bota o celular na gaveta, no silencioso, desliga a TV e vai fazer alguma coisa. Um rolezinho no parque com as crianças custa, em média, R$3, que é o preço da pipoca. Vai na Praça Santa Terezinha lá, dá um rolê com as crianças. 3 conto. Brinca nos brinquedos, que é tudo de graça. Se você mora mais para o outro lado da cidade, vai lá no Jardim das Nações. Ou vai no quintal de casa. Senta no chão e faz castelinho de terra com seu filho, com a sua filha. Se tiver terra, se não tiver, está na hora de pensar em verde também. Fazer uma plantaçãozinha em casa é uma benção, faz uma hortinha. Se não tiver terra, vem para a chácara. No barreiro, verdade. Não precisa ser no sábado, mas tem que acontecer. O excesso de ocupação tira os nossos olhos das pessoas e coloca nas coisas. Porque a gente diz frases como eu já disse muitas vezes. Gente só atrapalha. Eu gosto mesmo é das máquinas. E aí Deus falou, eu tenho um presente para você. O senso de humor de Deus é maravilhoso. Pega um cara de TI para ser pastor. Eu escolhi TI porque eu não queria estar com gente. Eu era o tipo de gente que andava com o fone no ouvido e o fone no bolso, sem nada, para não ter que cumprimentar as pessoas. E aí Deus me faz amar gente de um jeito que eu até choro. Você lembra de eu assim? Não falava com ninguém, só aqui. Não cumprimentava. Fone o tempo todo aqui. Eu ainda estou de fone, mas agora pode me cumprimentar que eu cumprimento. É que eu gosto muito de música. Então... Mas agora, se eu tiver de fone, pode falar comigo que eu paro. Geralmente eu pago esses micos aí. É que daí você já não tem mais amor próprio, assim, no sentido, não tem mais zelo pela própria imagem. Minha imagem já foi destruída mesmo. Então deixa o Senhor usar. Gente é mais importante que coisa. Deixa eu perguntar. As suas últimas horas de trabalho produziram mais gente saudável ou mais coisas? As coisas pelas quais você trabalhou nos últimos anos já estragaram? Ainda existem? Porque coisa estraga e quebra até sozinho. Chocolate no armário embolora, né, Ramacho? Piadinha interna aqui. Não pode deixar lá. Coisa estraga, mas gente só melhora. Terceiro ponto, acúmulo de coisas. Gente que vive pela incerteza quer acumular. Eles mudam a lógica da semente. Olha que grave o que eles fazem ali, irmãos. Não sei se vocês estão acompanhando o texto aí, mas acompanha aí. Eu estou no versículo 13, 14. Eles pegam a semente, que era para ser um bem que ia gerar mais vida, e gerar mais fruto, e continuar, e tinha em si a perpetuação do negócio, a continuidade. Está aqui? Versículo 13. Cadê? Não, pode ser 11 então. É Pitom e Ramsés ali. Isso aí, ó. Versículo 11. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Ramsés quer dizer o filho de Ra, que é um deus no Egito, o sol. Pitom quer dizer a casa do tesouro.
Então a casa do tesouro protegida pelo sol seriam essas duas cidades. O que eles estão tentando construir ali? Eles estão tentando construir um lugar em que os deuses pagãos protejam eles da escassez, protejam eles da incerteza. Sem perceber, o povo de Deus estava trabalhando para o diabo. Porque eles abandonaram a voz de Deus e começaram a seguir a voz de outras pessoas astutas que os conduziram à escravidão. Não é assim, queridos, que a gente tem que viver. Eles pegaram a semente e transformaram em grãos. Semente, ela está viva, ela produz vida e gera mais coisa. Grão armazena. E o máximo que você pode fazer é moer o grão para virar farinha. Ou cozinhar o grão para comer na comida. Matou a semente. E quando ele muda a genética daquilo que Deus criou, eles se tornam escravos do acúmulo. Querem guardar. Medo da escassez fez com que eles se tornassem assassinos de propósitos. Se eu fosse desdobrar isso aqui, daria outra pregação. O pior dos detalhes é que eles estavam acumulando por Faraó e não para eles mesmos. Eles acumulavam. Quando chegava lá, estava no bolso do Faraó. Semelhança com a realidade não é mera coincidência. Você trabalha, e o único que enriquece é o seu chefe. Trabalha, todo mundo ganha, menos você. Não tem nada de errado em ter chefe, tá? Não tem nada de errado em o chefe ganhar mais que o funcionário, mas uma hora você tem que ganhar alguma coisa. Ou você está administrando mal, ou você está no emprego que está te escravizando. Ok? Aprenda em Jesus como é que funciona. Jesus nos ensina a vencer o medo da escassez, fazendo uma oração poderosa. Pai nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Sabe o que quer dizer esse pão nosso? Quer dizer que ele já nos deu, está lá. Ele está pensando assim, pai, pega para mim, alcança para mim aí. O Senhor já me deu, porque eu confio no seu caráter. E eu faço a oração do Pai Nosso. E é engraçado porque ele não pede assim, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Claro, filho, eu ensino. Pai Nosso, dá-nos a provisão para o ano todo, para a gente não ter que voltar aqui para te incomodar. É assim a oração? Pai, dá-nos um bilhete da loteria premiado para a gente não precisar mais trabalhar. Pai, dá-nos uma rescisão trabalhista gorda para a gente não precisar nunca mais trabalhar e olhar para a cara de chefe. Não? Dá-nos o pão de cada dia. A unidade de tempo bíblica é o hoje. Deus tem provisão para nós, eterna, mas Ele vai demandar em uma gotinha de tempo chamada hoje. Para agora. A salvação é hoje. A provisão é hoje. A bênção de Deus e a graça de Deus se manifesta hoje. Agora. Uma vez. Jesus vence isso, vence essa mentalidade. Quando Ele gera vida por onde passa, pois tem vida em si mesmo. Até mesmo em sua morte, Jesus gerou vida e Ele disse, quando eu for quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Jesus gera a mentalidade de morte, de armazenamento de semente, gerando vida. E Ele diz também em João 12, se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, vai ficar sozinho. Então a semente morrer, num processo natural, é gerar mais vida. Esse é o modelo de Deus. Ao viver para acumular, a gente mais uma vez ignora as pessoas e prioriza as coisas. Quando a gente vive por acúmulo, gente é menos importante do que coisa. Quando eu digo coisa, eu falo também de compromissos. Eu falo de responsabilidades. Eu falo de envolvimento. Seja muito sincero. Entre ir visitar alguém durante a semana, ou atualizar sua série no Netflix, ou assistir aquele filme, ou aquela novela,
qual você tem preferido nos últimos tempos? Tá bom, peguei pesado. Nem todo mundo assiste novela e série Netflix. Vocês são crentes, misericórdia. Mas você troca uma visita por um irmão que precisa de um abraço para assistir uma pregação no YouTube. Né? Porque daí você está servindo a Deus, né? Engraçado. Engraçado. Vai cuidar de gente. A vida desse povo ficou amarga. Quarto ponto. Uma vida amarga nos faz acreditar que se trabalharmos mais, se nos ocuparmos mais, se a gente acumular mais, aí sim a vida vai ser doce. Porque um certo dia eu vou ter um dinheiro e eu nunca mais vou contar moeda para comprar pão. Já disse essa frase? Eu já disse. Um dia vai dar tudo certo, Deus vai me abençoar e aí vocês vão ver só. Aí eu vou estar bem. Assim que eu terminar a faculdade, assim que eu construir minha casa, assim que meus filhos crescerem, assim que eu comprar minha casa em Ubatuba, assim que eu terminar o colégio, assim que alguma coisa, assim que eu passar no concurso, alguma coisa. A vida está amarga agora, mas aí sim dá tudo certo. Eu teve uma época da minha vida que eu vivia tanto por demanda, que eu vivia tão escravo da incerteza, eu estava contando para Johanna, e para Sara e para Bárbara, domingo. Eu acordava às 6 da manhã. Não, teve uma época que foi pior ainda. Pensa na cena. Eu estava no exército. Fiquei 7 anos no exército. Durante a noite, eu arrumei um emprego de vigia numa clínica. Então eu não dormia em casa de segunda a sexta, eu dormia na clínica. Ficava lá vigiando. Porque eu precisava casar, eu precisava juntar dinheiro para casar. Para ganhar R$400 por semana. E aí eu ficava lá à noite, de vigia. E aí eu ficava estudando, porque eu queria passar em concurso, alguma coisa assim. 7 da manhã eu chegava no quartel, cumpria o expediente. Saía de lá às 5 horas. 5h10 eu fazia curso de inglês lá na 4 de março, na Callan. 50 minutos de aula todos os dias, de segunda a sexta. Das 5h10 às 6. 6h10, eu entrava no curso de mecânica de aviação aqui no ENCA, na casa do menor. Então eu tinha 10 minutos para atravessar a cidade. Eu andava com uma mochila maior que vocês aqui, ó. Cabia um de vocês dentro da minha mochila suave. Na mochila tinha 2 trocas de roupa, marmita, água, lanche. E andava que nem um maluco de moto pela cidade. Quando chegava à noite, eu saía do curso, corria para casa, tomava um banho, marmita estava em cima da mesa, botava a marmita na mochila, trocava de roupa e pum, para a clínica. De segunda a sexta. Aí sábado e domingo eu falei, vou arrumar um site para eu fazer, que eu estou com o tempo livre. Adiantou nada. Adiantou nada. Eu queria resolver toda a vida. E eu lembro que eu falava uma frase, quem andou comigo nessa época sabe, eu falava uma frase constantemente assim, eu já estou com 23. 23. Eu já. Se você tem 20E, você nunca vai poder usar já. Não tem já 20E, não. Ainda 20E. Depois dos 35, aí você começa a pensar no já. Por hora é 20E. Viu, Thaís? 20E. Só, calma, está longe ainda. Começou a fase do já. Eu já estou com 42. Aí você já... É já mesmo, irmão. Corre que está acabando. Já estou com 60. Eu já estou com dor nas costas. Vem junto também. E aí, quando eu vi essa reflexão, eu falei, meu Deus, esse negócio bate muito em mim. Porque eu tenho a tendência de resolver tudo na força do trabalho. E eu estou muito chateado comigo mesmo, porque eu tenho ouvido da boca de muitos de vocês que eu sou muito ocupado. E eu pedi perdão, falei, Senhor, perdão, Pai. Eu passei a imagem errada de novo. Porque vocês dizerem que eu sou muito ocupado significa que eu priorizei coisas e não gente. E não é verdade isso. Eu não sou ocupado com coisas, eu sou ocupado com gente. E se eu estou ocupado com gente, sempre cabe mais um, é igual coração de mãe. Estou aqui. Gente,
É o que importa, porque gente transformada, gente impactada pelo poder de Deus, é o que vai mudar o mundo. Nada daquilo que você acumulou nos últimos 10 anos faz diferença nenhuma na sua vida. Mas os amigos que você fez, as pessoas que você serviu, as pessoas que você amou e cuidou, essas pessoas mudam sua realidade, assim como você pode mudar delas. A Silvana e o Felipe brincam, eu falo que eu sou um pavão. Mas eu sou muito orgulhoso de ver a igreja frutificando. Eu sou muito orgulhoso quando alguém fala assim, rapaz, que recepção. Eu fui lá, meu WhatsApp não parou de tocar, as pessoas me mandando, me chamando para convite, me chamando para tomar um café. Nossa, eu explodo por dentro, porque eu falo, é isso. Gente cuida de gente, porque gente gera vida. Coisa não adianta. Não me venha pedir para abençoar suas coisas. Ai, pastor, sabe que eu comprei um carrinho, você não ora? Ora. Ah, para Deus abençoar. Fiquei mineiro, né, de repente. Olha lá, ó, tá vendo? Não orei pelo carro do Carlão, olha lá. Ai, comprei um carro, tem que ungir. Estou de casa nova, tem que ungir as portas. Aí eu levo o olhinho, unge a porta e vem para a igreja. No outro dia está cheio de portinha, gerou um monte de outra porta. Ungiu o carro, gerou um monte de carrinho pequenininho. Gente gera vida, coisa não gera nada. Só manutenção. Você acabou de conquistar, você já está pensando no próximo. Agora, gente te transforma. Mas sabe por que a gente prefere? Sabe por que a gente prefere coisa do que gente? Porque coisas não nos traem. Porque coisas não falam mal de você. Coisas não te decepcionam. Coisas são certeza. Aparentemente, né? Coisas não discordam de você e não te ganham no argumento. Coisa não pega no seu pé quando você está fazendo o que não deve. Coisa não te diz, não clica aí. Larga esse copo. Não anda com esse amigo. Coisa não tem coragem de botar o dedo na sua cara e falar assim, você está errado. Coisa não tem coragem de falar para você assim, toma vergonha na cara e vai ler a Bíblia. Você fica no celular o dia inteiro. Coisa não te trai. O jogo de videogame não te faz mal. Não é, Moisés? Faz muito mal. Ele só te mata. Só te mata. Por que eu prefiro coisa do que gente? Porque coisa não me diz o que fazer. Coisa não me confronta. Coisa não denigra a sua imagem. E o mais comum, coisa não te rejeita. Dificuldade de lidar com rejeição é o sintoma psiquiátrico mais popular no mundo. No mundo. Por falta de capacidade de lidar com a rejeição, as pessoas caem em vícios, caem em outros tipos de ansiedades e se envolvem com aquilo que não tem nada a ver com elas para tentar fugir da realidade. Psiquiátrico. Eu sei disso porque eu sou essa pessoa. Durante muito tempo da minha vida, ficar sabendo que alguém não gosta de mim tirava meu sono. Hoje é tanta gente que não tem como mais. É tanta gente que não adianta mais eu não dormir. Então, tem jeito, vou dormir mesmo. Mas é porque, no fundo, tinha um vazio aqui dentro. Que só Jesus pode preencher. Mas você não era crente? Eu já era crente. Mas você não cria em Jesus? Eu já crio em Jesus. Mas crer em Jesus e desenvolver um relacionamento constante com Ele são coisas diferentes. Se fosse a mesma coisa, todo mundo estava lendo Bíblia todo dia. Eu não vou te expor, pedir para você levantar a mão se você lê Bíblia todos os dias, para você não passar essa vergonha. Mas, a porta continua aberta. O compromisso que nós temos que assumir
com Deus, para viver num mundo de contingência, num mundo de incerteza, é simples e claro. Relacionamento. Mas não me venha dizer que você se relaciona com Deus se você não se relaciona com seus irmãos. Não me diga que você ama a Deus se você ama os seus irmãos. Você não ama os seus irmãos. Porque amar a Deus é amar o próximo. O amor de Deus se expressa no próximo. Não me diga que você ama a Deus e que o seu coração está queimando por Jesus se você não abraçou o visitante. Não. Nem Deus compra essa, ninguém compra essa. Nem o diabo crê nessa mais. Eu estou queimando por Jesus, mas a pessoa passou chorando na sua frente e você foi embora. Porque gente que se importa com gente não descansa enquanto não gera vida no outro. Porque tem vida dentro de si. Porque aquele que é a vida comprou com alto preço e veio morar dentro de nós. O povo de Israel se permitiu ser manipulado pela astúcia do diabo quando parou de consultar a Deus sobre o próximo movimento, sobre qual era a próxima ação, porque ao invés de se mover e sair da zona de conforto, eles preferiram parar e esperar para ver se de repente não era ali que Deus queria. Vou dar a dica. Se você está parado, não é aí que Deus quer que você esteja. Porque aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do Espírito, diz Jesus, é como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. A palavra mover do Espírito nunca foi tão mal empregada na história. Mover do Espírito não é a gente chapar aqui no louvor e rolar no chão, let the bodies hit the floor. Morrer e ser movido pelo Espírito é encontrar gente o tempo todo e gerar vida nessas pessoas e não parar de cuidar um do outro. Mover do Espírito é transformar realidades pelo amor ao próximo, dar a sua vida para que outros possam viver. Porque movimento do Espírito que não gera vida não está ligado ao cabeça que é Cristo, aquele que é a vida. E se o corpo se move sem obedecer à cabeça, não é o corpo, é um ataque epilético. Não pare, mas não se mova se ele não mandar. Está claro isso? É pesado, né? Está doendo em mim também, fica tranquilo, não tenho nenhum prazer em falar duro. Dói mesmo. Dói muito, me incomoda, me irrita. Saber que eu ainda tenho muito para mudar. Saber que eu ainda estou batendo no mesmo erro. Viver de coisas nos leva a um baixíssimo nível de compromisso. Eu só me comprometo se eu puder escapar a qualquer momento. Deixa eu filtrar. Eu falo assim, gente, sexta-feira tem estudo bíblico, hein? Vou fazer matrícula que é para você poder lembrar de vir. Aí faço matrícula. Albinei, presença, todo mundo, nome, e-mail, papapá. Essa sexta choveu. Essa sexta, sabe o que é? Nossa, passou um jogo do meu time, fazia tempo que eu não vi um joguinho. E meu primo veio me visitar e... Não, é que essa sexta eu cheguei muito cansado do trabalho. Nossa, estava tipo assim, tipo Jesus na cruz, assim. Tão cansado que eu estava. Cadê o compromisso? Tá bom. Estou falando da perspectiva de pastor, então estou puxando brasa para minha sardinha. Então tá bom. Você marcou com aquele seu parente que você ia lá. Mas você sabe que o seu filho quase sempre briga com o filho do seu parente. Aí você fala, não vou, porque... Chega lá, fica aquele clima entre as crianças, é super chato, vai dar trabalho, tem que ficar olhando. Melhor não. Aí você cancela em cima da hora. É a mesma coisa. Prefiro conforto, prefiro o meu status quo, do que romper, ir lá amar gente, se envolver com gente. Sabe o que no fundo move a gente, queridos? Quando a gente não se assume filhos daqueles que querem gerar vida. É que a gente não está vivendo pelo amor. A gente está vivendo pelo medo. E viver pelo amor
é viver na ousadia de não saber o que vai acontecer amanhã. Viver pelo amor é viver falando assim, cara, que aventura. Eu não sei como é que vai ser o mês que vem. E mesmo assim, está vivendo uma vida abundante. Não sem dificuldades, não sem problemas, mas uma vida abundante. Viver pelo medo é deixar o medo te parar. E aí você vive pelo medo, mas tentando combater as incertezas. Olha como é incoerente. E aí a gente, ao invés de assumir a ousadia que veio da palavra de Deus, quando disse que Ele nos enviaria e nos daria autoridade para pregar as boas novas, para ensinar, para conduzir as pessoas ao Cristo. Ao invés de a gente assumir essa autoridade, a gente vive pelo medo. Vamos começar um trabalho missionário? Ai, aí é bucha, hein? Aí, complicado. Tem uma comunidade carente ali que está terrível, cara. As crianças de 10 anos estão assaltando. Vamos entrar lá? Aí, complicado, né? Acabei de comprar meu celular, estou pagando ainda. Eu fui esse cara durante muito tempo. E nos últimos 2, 3 anos, eu fiz cada coisa que, se eu me encontrasse com 15 anos, sabe aquele filme? Se eu me encontrasse com 15 anos, eu ia dizer uma coisa para mim. Mano, desarma. Vai dar ruim. Sabe essas paradas que você tem medo? Deus vai te colocar lá. Entrei em biqueira para recuperar a gente. Pensa eu entrando, os viados tudo do lado assim, ó. Eu com essa carinha, entrando assim. E eu descobri na biqueira que eu tenho cara de policial. Eu não sabia. Viu, Merquides? Fui numa biqueira outro dia na quebrada aí, depois até te dou o endereço para você bater lá com os caras. Fui lá recuperar um irmãozinho lá. Estava perdido. Aí cheguei lá, quando eu desci do carro, os noia correram e veio na minha direção com a mão nas costas. Eu falei, pronto. Lá vou eu morrer. Falei, novinho, ó. Minha última pregação vai bombar na internet. Pastor morre ao buscar. Tal. E aí o cara, o que você quer aqui? Estou procurando fulano. Não vou dar detalhes. O que você é dele? Eu sou amigo dele. Amigo do quê? Eu falei, eu sou pastor, cara. Ah, tá ali, pastor. Mudou o papo. Eu falei, ia. Se eu soubesse, tinha usado antes. Aí entrei lá, chamo fulano. Comprei o celular do fulano de volta. Que o fulano tinha empregado na biqueira. Trouxemos fulano, levamos para casa de recuperação. Tá firme, graças a Deus. Entrei em biqueira. Entrei nos lugares que só Jesus. Gente que eu pensei, não queria passar ali, não queria ser amigo. Estava eu lá. E aí Jesus falou assim, eu fiz muito mais por você. Que papo é esse de que você não quer ir para um lugar desconfortável? Que papo é esse que você está inseguro, com medo? Que papinho é esse que você está com nojinho? Pega no colo e abraça. Mas ele não toma banho há muitos dias, Senhor. E você não limpa o seu coração peludo há muito tempo, filhão. Vem para cá que eu tenho um negócio para você. A vida de Deus para nós é gente. Cuidar de gente é o que nos cabe. Para fechar, queridos. Queria ministrar com vocês a coisa mais importante que Jesus estabeleceu. Na noite em que foi traído, Jesus sentou-se à mesa com os discípulos. E ao invés de olhar e falar assim, gente, quanta comida. Ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu. E a gente fala assim, uau, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Então o que eu tenho que fazer é, toda vez que eu tiver um pão, agradecer, Senhor, obrigado pelo pão. Não é isso que está escrito. Você não vai encontrar, aliás, eu sempre achei isso. Eu sempre achei que Jesus orava agradecendo pelo pão. Oh, Senhor, obrigado pelo pão. Depois eu fiquei pensando, falei, no deserto ele recusou pão. Pão ele podia fazer aparecer a hora que ele quisesse. Que coisa mais pobre. Ele está agradecendo porque ele está na mesa com gente. Com gente de todo tipo. Gente medrosa, gente corajosa, gente que acha que sabe, traidor, gente estranha, gente boa, gente que é legal tá perto e gente que não é legal tá perto. Mas ele agradece por gente.
Porque é isso que gera vida. Quando Jesus na cruz bradou em alta voz a palavra que ecoa até a eternidade, de eternidade a eternidade, o mundo só ouve uma coisa. É a frase de Jesus: está consumado. Está consumado. Sabe o que quer dizer isso? Toda incerteza vai embora. Toda inconstância vai embora. Toda contingência vai embora. Agora eu vivo pela certeza, agora eu vivo pela palavra que gera vida. E eu posso sim olhar para um monte e falar assim: eu estou indo na sua direção, em nome de Jesus, ou você sai ou você se abre, porque eu vou chegar do outro lado. Mas eu estou desempregado, eu estou indo na sua direção, ou você sai ou você se abre, porque eu vou chegar do outro lado. Não importa o que aconteça, mas o diagnóstico do médico foi ruim, eu estou indo na sua direção. Ou você sai ou você se abre, porque eu vou chegar do outro lado. Porque a voz que ecoa na eternidade me diz que está consumado. Não há mais incertezas para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Só existe certezas. Só existe certeza. Se você está com medo, você está fora do propósito, entra no propósito e vive a certeza. O propósito de Deus é garantido, é certeza. Celebrar a ceia, comer na mesa de Jesus, eu vou mudar esse nome para mesa da certeza, porque é a mesa garantida, onde o pão não falta, porque não importa quantas pessoas tiver, Deus ama a gente, e gente é sempre bem-vinda na mesa de Jesus. A gente cuida de gente, a gente não tem mais cadeira, não tem problema, Deus manda cadeira, porque o importante é que tenha gente. Só o que a gente quer é dar a vida uns pelos outros e ver a vida fluir daqui para lá. Eu já confessei, irmãos, que eu tenho um vício. Confessei para alguns irmãos. E é um vício que eu tenho muito orgulho dele, inclusive. Eu sou viciado em ver a vida de Jesus sair daqui e passar nas pessoas. Eu fico maluco com esse negócio. Eu tenho que controlar, porque às vezes eu não quero parar, não quero descansar, porque eu fico louco. Tem como você dar uma aula lá? Eu quero atravessar o país para ir lá dar uma aula de 10 minutos para ouvir alguém falar assim: ah, que maravilhoso. Eu quero ir lá para falar para alguém que fala assim: uau. Não é uau para mim, é uau para a palavra de Deus exposta. Eu sou viciado nesse negócio, eu não quero parar nunca mais. Porque cada vez que eu prego, eu sei que o Espírito Santo está tocando um pouquinho, vai mexer mais um pouquinho, e vai mudar mais um pouquinho. E lá na frente alguém vai falar assim: um dia eu era incerto, e hoje eu sou certeza, porque está consumado, porque Ele fez de mim a certeza. Ouvi testemunho de gente que foi tocada pela exposição das Escrituras. É maravilhoso. Ver gente se doando por gente, é maravilhoso. Ver que a coisa passou de geração para geração, meu coração explode de alegria, porque é muito legal ver que as pessoas estão entendendo o que Jesus nos chamou para fazer. A gente vai comer a ceia junto. Eu queria te desafiar a se importar com gente. Mas deixa eu te falar um negócio. Não fica no lugar de Deus, não. Quem decide, quem pode ou não pode chegar à mesa de Jesus é Jesus. Todo aquele que crê é bem-vindo à mesa de Jesus. Mas eu pequei. Fica tranquilo que Jesus é especialista em te tirar das trevas e transportar para o reino de amor. Mas eu não sou dessa igreja. Creu. Fica tranquilo que o Espírito Santo de Deus conhece o teu coração e Ele vai te limpar. Porque quando você come do pão e você bebe do sangue de Cristo, você é transformado pelo poder do Espírito. Enquanto distribuem, a gente vai cantar. E eu queria que você, junto com a gente, orasse por gente, cuidasse de gente, acolhesse gente e cuidasse uns dos outros, para que a gente possa ver a glória de Deus se manifestar aqui também.